Olá, crianças! Hoje a professora veio explicar para vocês a respeito do texto narrativo. Então, nós iremos trabalhar a estruturação de um texto narrativo que nada mais é do que contar algumas histórias, criar histórias, ok? Que instiguem o leitor. Então, vocês vão primeiro precisar pensar em organizar os acontecimentos, vão pensar nos personagens e criar um enredo, pensar no que vai acontecer, todos os desfechos que vão surgir na sua história, porque você não precisa se limitar a um desfecho apenas, vocês podem pensar num clímax, né, que é um momento em que o personagem enfrentará novos desafios no decorrer da sua produção. No foco aqui da narração, a gente tem que pensar nos elementos da narração. Então, você tem que pensar no espaço, no tempo, nos personagens e também é importante pensar no narrador. Quando a gente pensa na palavra narrativo ou narrativa, a gente pensa em narrar, contar, ok? Então, quando a gente pensa em algo, pode ser oral ou escrito. Então, na apresentação, que é o começo da sua história, a introdução, você primeiro vai pensar em quem que vai aparecer nessa história, quando essa pessoa vai aparecer na história e onde. Então, remete novamente o espaço, tempo e os personagens. E os conflitos, né, que podem ser situações boas ou ruins, né, que podem aparecer no seu texto. O clímax é aquela sensação de suspense, ok? Quando você pensa que a história acaba, você mostra que vai ocorrer uma nova situação e a sua história ela ainda não está no fim. Então é um momento em que o seu personagem enfrentará desafios, terá que ter algumas atitudes para depois você partir para o desfecho, para a conclusão, que é o final da história, né? Que você pode pensar num final feliz, triste, ou pode deixar em aberto para o leitor pensar, usar o imaginário também. Então, pensando nessa proposta, a professora colocou aqui um texto, ok? E aí, nesse texto, a gente conseguirá identificar aqui esses pontos que a professora comentou com vocês, que são os pontos do espaço, tempo, personagens e o narrador também. Então a história, ela se passa assim, olha, vamos lá. O nome da história é Encurtando o Caminho. Então, tia Maria, quando era criança, um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa, já começava a escurecer. Viu uma outra menina passando, saindo pelo cemitério e resolveu cortar caminho, fazendo o mesmo trajeto que ela. Então, tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. 2 pontos. Então, aqui a gente já consegue deduzir que vai surgir um diálogo. Então, nesse próximo passo, vocês deverão pensar no parágrafo travessão, ok? Então, a menina Maria se explicou, ok? E aí vocês vão dar continuidade na história a partir daí. De início, eu já gostaria de verificar aqui com vocês, para vocês perceberem a importância de organizar o texto, né, de vocês, se atentando ao espaço, tempo, personagens. Então, aqui a gente já consegue identificar com a tia Maria, ok? Que é o personagem. Então, ó, vou colocar aqui, ó, personagem. Então, quando era pequena, aqui a gente já relaciona ao tempo,
ok? Um dia se atrasou na saída da escola. Então, escola vai ser o espaço, ok? E aí, casa também a gente vai considerar o espaço, tudo bem? Então, a gente já identificou o personagem, o tempo, o espaço, ok? Aqui, nesse segundo, aqui é continuação, tá? É o mesmo parágrafo. Você pode perceber que aqui é o primeiro parágrafo e aqui é o segundo parágrafo. Essa palavrinha aqui com letra maiúscula é porque não coube no mesmo parágrafo. Então, esse textinho tem 2 parágrafos no total, ok? Então, o que a gente vai pensar aqui agora? Eu quero que vocês pensem, né, que a gente já consegue perceber que o narrador está fazendo a contação, né, de história. Então, em todos os momentos aqui, o narrador está contando a história da tia Maria, ok? A gente já identificou o personagem, o espaço e o tempo, ok? Aqui, escurecer também a gente já consegue identificar como tempo, a gente já percebe que estava à noite, então isso já facilita a nossa compreensão, certo? De que era escuro. Então, se ela estava vendo uma menina passeando pelo cemitério à noite, né? Isso já isso já prende o leitor. A gente já consegue sentir algo sombrio, né? Na escuridão, ela estava fazendo esse trajeto e viu essa menina e ela tratou de se apressar até alcançá-la. E aí, a partir daqui, a gente consegue identificar os primeiros conflitos, concordam? Então, a gente consegue perceber os primeiros conflitos. Então, ela foi encorajada, né? Ela teve coragem de seguir essa menina, essa segunda menina, e foi atrás dela e se explicou. Então, a partir daqui, eu vou desafiar vocês, coloquei aqui agora é com vocês, continue essa narrativa. Então, vocês vão ter que pensar quais foram os conflitos que a Maria teve quando ela encontrou essa menina e foi lá conversar com ela. O que ela conversou com essa menina? Então, vocês vão pensar no diálogo, ok? No discurso direto. E aí, vocês vão trabalhar esse diálogo. No decorrer da sua produção textual, vocês vão pensar no clímax, que nada mais é, como a professora já citou, é o ápice da história, é quando o personagem ele encontra esses desafios. O que vai acontecer para aprender o leitor, conforme a gente conversou, certo? E aí, para que vocês consigam dar o desfecho da sua história. Como que vai ser esse desfecho dessa história? Ela vai ser feliz? O final dessa história vai ser feliz? Vai ser triste? Ou vocês vão deixar em aberto, ok? Então, eu vou encaminhar esse texto para vocês, ok? Para que vocês deem continuidade e mandem para a professora essa atividade que está valendo notinha, tá bom? Beijo, espero que todos vocês tenham compreendido o sentido aqui dessa narrativa que a professora está propondo. Beijão, tudo de bom.